Olá, muito boa noite. Eu desejo a você uma boa noite de sexta-feira. É um imenso prazer contar com a sua presença aqui neste humilde canal. Você aí de todo o Brasil, receba o meu cordial abraço. O meu nome é César. Neste vídeo, eu gostaria de abordar a passagem de Mateus 24, o capítulo 24 e o versículo 31. É o versículo onde Jesus diz, que ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos de uma a outra extremidade dos céus. Então, esse é o versículo. Esse versículo, se ele não for analisado de uma forma bastante minuciosa, esse versículo ele é confuso. Principalmente para quem prega a visão preterista. Porque quando você, que é adepto do preterismo, você alega que tudo o que está nas Escrituras em relação à vinda do Filho do Homem, que é a segunda vinda de Cristo, quando você diz que essa vinda ela ocorreu no ano 70 da nossa era, por intermédio da queda de Jerusalém, então os futuristas eles apresentam esse versículo. Então eles dizem, bom, mas espera aí, se tudo se cumpriu em 70, como fica então Mateus 24, 31? Porque na queda de Jerusalém, ninguém viu anjos reunindo pessoas, ninguém viu clangor de trombetas e ninguém viu os escolhidos sendo reunidos. Então, os futuristas, quem é adepto da teologia futurista, da visão futurista, eles refutam os preteristas usando esse versículo. Obviamente, interpretando esse versículo segundo o viés da religião. Então, eles imaginam, que no momento em que Jesus aparecer nas nuvens, é que ocorrerá esse fenômeno. Aí virá os anjos e vão começar a juntar pessoas. É isso que eles imaginam, Então, neste vídeo, eu proponho abordar essa passagem, Vamos abordar com detalhes, então, ou seja, nós vamos analisar o contexto no qual essa passagem está inserida, porque isso é necessário, Nós temos que entender quem eram esses escolhidos e aonde é que eles estavam. E a quem Jesus falou isso? Porque isso é de suma importância para que assim nós possamos começar a ter o entendimento. Tá certo? Então eu convido você, a você que está aí assistindo a este vídeo, acessando este vídeo, pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Vamos ler então a passagem, A passagem de Mateus 24, o versículo 31. Olha lá, eu vou compartilhar aqui a tela com os senhores. Este é o versículo, Mateus 24, o versículo 31. Olha o que diz. E ele
enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. É esse o versículo. Então aqui, isso aqui é algo que iria ocorrer por ocasião da vinda do Filho do Homem. Basta você olhar o versículo 30, que você percebe que este versículo, ele está anexado, ele está concatenado com a vinda do Filho do Homem. Porque antes de anjos, né, disso aqui acontecer, olha o que diz o versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra. Bom, só para dar uma corrigida aqui, o correto aqui seria as tribos da terra, né? É que essa Bíblia aqui é a Bíblia Almeida, então eles colocaram povos da terra, mas entenda que aqui são as tribos da terra. As tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Então aqui trata-se da vinda dele. Ele vindo com nuvem, com poder e muita glória. E aí, olha só, vem o versículo 31. Ou seja, aonde de fato ele reúne os escolhidos. Então você consegue perceber que este versículo ele está em linha com a vinda do Filho do Homem? Que é exatamente isso. Então, primeiro, o Filho do Homem vem nas nuvens e depois acontece isso aqui, aonde de fato ele iria reunir os escolhidos. Tá certo? Então agora, vamos navegar aí em águas profundas, né? Vamos primeiramente procurar entender onde esses escolhidos estavam. Aonde é que eles estavam? Porque uma vez, se você entender aonde esses escolhidos estavam, você vai entender aonde se deu a vinda do Filho do Homem. Você vai compreender o que de fato foi a vinda dele, uma vez que você entender em que local, em que ponto geográfico, né? É disso que eu estou falando, em que local esses escolhidos estavam. E aí sim vai ser possível nós determinarmos se a vinda do Filho do Homem ela foi algo que aconteceu em todo o globo terrestre ou tratou-se de um local específico, um local esse onde esses escolhidos estavam. Então agora vamos contextualizar. Eu peço a sua paciência, né? E nós iremos ler alguns versículos até nós chegarmos nesse versículo 31. Então vamos lá a partir do versículo 15, Mateus 24, versículo 15, só para contextualizarmos. Muito bem, Mateus 24, a partir do versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Olha aqui, então apareceu Judéia. Bom, eu já disse em vídeos anteriores, né, que esse abominável da desolação é uma referência ao Império Romano. Porque você entende que esse lugar santo, ele se localizava aonde? Esse lugar santo se localizava na Judéia. Basta você ler, ó. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo,
Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia. Então, esse lugar santo era um local na Judéia. Ora, na Judéia, o lugar santo aqui é uma referência à cidade de Jerusalém. Então, para o povo judeu, Jerusalém ela é um lugar santo. Então, assim sendo, esse abominável da desolação é o Império Romano. Tá certo? Vocês, quando estiver em casa, vocês façam essa comparação aqui com Lucas aqui, ó, Lucas 21. Os versículos 20 e 23, aí você vai perceber que em Lucas diz: quando, pois, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que é chegada a hora da sua devastação. Aí ele diz, ó, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. É assim que está escrito em Lucas. Então, esse lugar santo é a Judéia. Esse lugar santo é Jerusalém. Esse lugar santo estava localizado na Judéia, ou seja, o lugar santo estava na Judéia que era a região sul de Israel. Então aqui você começa a perceber que tudo começa, né, toda essa narrativa, ela ocorre na Judéia. Tá certo? Então vamos continuar. Então, quando essa abominação da desolação, ela se instalasse, ela chegasse no lugar santo, aqueles que estavam na Judéia, né, deveriam sair, deveriam fugir para os montes, e quem estiver no eirado, não desça a tirar alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Aí, tá vendo? Então você já vê que se trata de um evento judaico. Porque a fuga não teria que ocorrer no inverno e nem no sábado. Qual era o povo que guardava o sábado? Não era os judeus? Então você já vê que é um evento judaico. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então você consegue perceber que essa grande tribulação, a qual a tradição religiosa tanto fala em nossos dias, que é algo que eles esperam acontecer em nossos dias, você vê que isso aqui estava vinculado à Judéia. Por quê? A grande tribulação, ela se inicia com a presença do abominável da desolação. Ou seja, quando os exércitos romanos eles cercam o lugar santo, que é Jerusalém, que estava na Judéia, deu-se início então à grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Agora olha o versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa presta atenção nessa palavra, por causa dos escolhidos, tais dias seriam abreviados. Então, ou seja, quais eram esses dias, então, que seriam abreviados? Ora, eram os dias em que a abominação da desolação cercou o lugar santo. Ou seja, o cerco a Jerusalém. Que é disso, a narrativa aqui, o contexto imediato, nos remete à destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém que ocorreu na Judéia. Então, quando essa abominação ela cerca o lugar santo, deu-se início à grande tribulação. Haja visto que Jesus ele alerta aos seus seguidores para que eles fugissem no momento em que a abominação da desolação ela cerca o lugar santo. Então, no momento em que isso acontece, aqueles que estavam lá na Judéia deveriam fugir. Por quê? Porque dar-se-ia início à grande tribulação. E aí ele fala,
os dias em que o cerco romano em Jerusalém, se esse cerco ele perdurasse, ninguém seria salvo. Claro que essa salvação aqui não é salvação eterna, é salvação no sentido de sobreviver, ou seja, não haveriam sobreviventes na Judéia. Todos morreriam. Mas aí ele diz, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Quais eram os dias? Os dias em que a abominação da desolação cercou o lugar santo que era na Judéia. Então, esses escolhidos, eles estavam aonde? Aí agora você já começa a entender que esses escolhidos estavam na Judéia. Ou seja, foram aqueles que não saíram de Jerusalém. Aqueles que não conseguiram escapar, não saíram da Judéia. Então, esses escolhidos foram aqueles que vivenciaram, né, todo aquele período turbulento que aconteceu em Jerusalém, pouco antes do ano 70, porque o ano 70 foi praticamente o ápice. O ano 70 foi praticamente quando o exército romano ele consegue adentrar a cidade e aí começa a matança, né? Mas enquanto o exército estava fazendo o cerco, aquele cerco a Jerusalém, isso fez com que aqueles que estavam dentro da cidade, eles não puderam sair. Então começou a haver escassez, né? Houve escassez de alimento, muitos ali passaram fome. Então houve aquele caos, né? Aquele caos social, né? Um período ali de turbulência, né? Então, esses escolhidos, eles estavam lá, na Judéia. Então, os dias em que durou o cerco, eles tiveram que ser abreviados por causa desses escolhidos. Então, agora, tendo isso em mente, então, que os escolhidos eram aqueles que estavam na Judéia no momento em que Jerusalém começou a ser sitiada pelo exército romano, agora nós vamos fazer a leitura do versículo 31. Aí agora você vai entender que esses escolhidos são os mesmos que aparecem lá no versículo 31. Então vamos lá, vamos ao versículo 31. Mateus 24, 31, né? Então, uma vez sabendo que esses escolhidos eram aqueles que estavam na Judéia, né? E que sobreviveram ao cerco a Jerusalém, porque os dias tiveram que ser encurtados, né? Os dias foram abreviados. Então agora vamos ler. Vamos agora entender esse versículo. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Então esses escolhidos, quem eram eles? Depois de contextualizarmos aqui, se você ler o versículo 22, você vai ver que esses escolhidos eram aqueles que estavam na Judéia, aqueles que estavam em Jerusalém, no momento em que Jerusalém é sitiada pelo exército romano. Então, esses escolhidos não têm nada a ver com os cristãos aqui do século 21, porque esse versículo está dentro do contexto da destruição de Jerusalém. Então, tudo isso aqui ocorre na Judéia. Aí Jesus ele usa, né, a figura de anjos, clangor de trombeta, ou seja, Jesus ele está apenas romantizando esse versículo. Porque quando Jerusalém foi cercada de exército, ninguém viu anjo, ninguém viu nenhum clangor de trombeta. Então isso aqui é apenas uma alegoria. É apenas uma linguagem figurada, uma linguagem conotativa. Porque a ideia central desse versículo é mostrar que houve sobreviventes,
no massacre a Jerusalém no ano 70. E esses sobreviventes foram os escolhidos, os quais Deus destinou a passar por aquela grande tribulação a grande tribulação que aconteceu na Judéia. Não é nada de uma tribulação no âmbito global, mas tudo ali ocorre na Judéia. Então, assim sendo, estes escolhidos estavam na Judéia no momento em que Jerusalém é sitiada pelos exércitos romanos. E aí, claro, se os dias nos quais aquele cerco, se aqueles dias tivessem perdurado, até mesmo esses escolhidos morreriam. E aí você vê que no versículo 30 lá, fala o quê? Da vinda dele, quando ele vem em nuvens. Agora pergunta, se isso aqui, a vinda do Filho do Homem, ela não ocorreu, onde estão esses escolhidos então? Os escolhidos que estavam na Judéia. Porque nós sabemos pela história que Jerusalém já foi sitiada. Jerusalém já foi cercada de exércitos. Então tudo ocorreu. E aí, se então a vinda do Filho do Homem ela não ocorreu naquela ocasião, onde ficaram esses escolhidos? Tá certo? Então no próximo vídeo, nós vamos abordar essa questão aqui, ó, de vir em nuvens. Porque isso aqui também não é algo literal, isso aqui também é um simbolismo, né? Tanto esse vir em nuvens, quanto a questão do sol que se escurece, né? Onde está aqui no versículo 29, ó, onde ele fala aqui, olha, você pode ver, ó, logo em seguida a tribulação. Que tribulação? Logo após o cerco a Jerusalém. Aí ocorre isso, ocorre esse fenômeno. Claro que isso aqui também é uma linguagem figurada, é uma linguagem simbólica. Só que isso aqui vai ser assunto para um próximo vídeo, tá certo? Então era isso que eu queria falar, né? Era isso que eu queria expor.